Olá, queridos alunos do SEV, tudo bem com vocês? Professora Simone aqui, matéria de Geografia. Hoje é dia 18 de fevereiro. Vamos para mais uma aula de Geografia, aprender um pouquinho mais sobre a matéria, tá? Espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho. Vamos prestar atenção aí na aula agora com os slides, tá bom? Grande beijo! Então vamos lá, queridos alunos do nono ano, prestem bastante atenção na aula de hoje. Vamos dar início ao conteúdo principal que vocês estudarão ao longo do ano letivo. Nós iremos estudar sobre os demais continentes do planeta. Então temos aí a América de verde, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártica, tá? Lembrando que ano passado nós já estudamos sobre o continente americano. Então, qual a definição de continentes, né? Que é o assunto principal que nós vamos estudar esse ano. São grandes extensões de terras emersas, limitadas pelas águas de mares e oceanos. Para que não houvesse confusão entre as duas porções, né, confundir entre ilha e continente, nós diferenciamos porque o continente ele recebe essa denominação por conta da extensão. Então, o planeta Terra ele possui 6 continentes, que nós vamos estudar aí. A Ásia, a África, a Antártica, a Europa, a Oceania e a América, que nós já estudamos. Ok? Então aí lembrando um pouquinho da América, né, que já foi estudado, ela é o segundo maior continente do planeta, ele possui uma população extensa e são faladas diversas línguas, como espanhol, inglês, português, francês e línguas nativas. O território é dividido entre América do Norte, América Central e América do Sul. Então, só para relembrar aí o estudo da América, nós estudamos a divisão regional, que é dividida em 3 partes, e a cultural, que é de acordo com a história e os fatores linguísticos, né, de acordo com o idioma falado. E aí é dividido em América anglo-saxônica e América Latina. Quem lembra, estudamos sobre isso ano passado, tá? E aí, continuando o estudo sobre os continentes, que vamos ver no decorrer desse ano. Então, vamos estudar também o continente africano, tá? Ele é o terceiro maior continente em extensão e apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida e subnutrição. Então, vamos estudar aí todas as características do continente africano, separado por aulas para poder não confundir e estudarmos aí sobre todas as características do continente, tá? Alguns destaques da África, do continente africano, que iremos estudar. A divisão do continente, essa parte em cinza aí, ela é chamada de África do Norte, que ela está na porção norte do continente, e na parte amarela, a África subsaariana. O destaque aí é o deserto do Saara, tá? Então, acima do deserto do Saara fica a África do Norte e abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana, por isso que recebe esse nome, abaixo do Saara, tá? Então, nós vamos estudar aí essa divisão do continente africano. Alguns destaques da África, vamos falar do Rio Nilo, tão importante para a história da humanidade, desenvolvimento de alguns países africanos. O deserto do Saara, que é o considerado o maior do mundo. O Monte Kilimanjaro. O tipo de vegetação predominante, que são as savanas, somente encontradas nesse continente. A fauna riquíssima dos grandes mamíferos encontrados no continente africano, tá? Nós vamos estudar sobre isso. Ok? Aí outro continente que nós vamos estudar é a Europa, tá? Então, a Europa é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão, ele é um dos menores. Ela é conhecida como o Velho Mundo. Então, vamos saber aí por que ela é considerada e conhecida como o Velho Mundo. Por que ela recebe essa denominação? Então, a Europa, ela recebe a denominação de Velho Mundo porque ela tem uma grande importância histórica e cultural para a humanidade, tá? Então, são os países ali que têm os registros
mais antigos, então ela é considerada como o Velho Mundo, recebe essa denominação. Então, quando a gente for estudar sobre a Europa, nós vamos entender mais um pouquinho por quê, tá? E aí coloquei alguns destaques, né, dos países, vamos dizer assim, com destaques em relação ao turismo e à história da humanidade. Separei alguns para a gente poder começar o estudo da Europa, né, quando a gente for estudar. Então nós vamos falar sobre a Grécia, a França, a Itália ali com o Coliseu, Londres na Inglaterra, Portugal, Espanha. Portugal e Espanha que foram grandes países colonizadores de outras terras, tá? Vamos falar também dos maiores continentes do mundo, que é a Ásia. Então, ela é o maior continente em área terrestre, estando boa parte localizada no hemisfério norte. Além de ser o mais extenso, é também o mais populoso, habitando nele cerca de 3/5 da população. A Ásia é multicultural, abrigando várias culturas, etnias, religiões e tradições. Os países aí mais populosos da Ásia é a Índia e a China. E aí alguns destaques do continente asiático. Vamos falar da Cordilheira do Himalaia, onde se encontra o Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, em relação ao relevo, né? Em relação à hidrografia, vamos falar do rio Ganges, na Índia, e o rio Jordão, tão importante também nas histórias bíblicas da humanidade. Vamos falar da fauna existente na Ásia, que são os tigres, os elefantes e o urso panda, que estava já ameaçado de extinção, mas de acordo com o programa existente na China, conseguiram reverter essa situação. Vamos falar também na Ásia sobre as religiões, uma das religiões mais importantes, vamos dizer assim, mais importantes do mundo, que é o judaísmo, o hinduísmo e o islamismo, tá? Vamos falar aí estudando e entender como afeta tanto a população desses países. Outro continente a ser estudado é a Oceania. É um continente tão isolado assim, né, no planeta, mas também que ele tem as suas riquezas e vamos estudar também sobre ele e suas características, tá? A Oceania é o continente mais isolado do mundo. A sua barreira geográfica fez com que fosse o último a ser descoberto pelos europeus. Em razão desse atraso em seu descobrimento, ele ficou conhecido como Novíssimo Mundo. Então, ali a Europa, como eu falei, os grandes países colonizadores, quando chegaram na América, denominaram de Novo Mundo. E conforme as suas viagens de colonização, quando se depararam com as terras da Oceania, denominaram de Novíssimo Mundo. E aí os destaques, né, os grandes países existentes na Oceania, vamos falar da Austrália, da Nova Zelândia, tem outros países também, né? Estou destacando os principais. Vamos falar dos desertos existentes na Austrália, que são chamados de Outback, que eles existem no interior do país australiano, tá? E aí vamos falar também da fauna, vamos dizer assim, exótica, existente na Oceania, que são os animais marsupiais, que carregam os seus filhos na bolsa, né, na bolsa gestacional. Outro continente que vamos estudar é a Antártica, tá? Ele é o 4º maior continente do mundo, se localiza no Polo Sul. A principal característica da Antártica é o fato de ser o continente mais frio e seco do planeta. Um grande deserto formado por enormes geleiras e coberta por gelo. Aí chama-se Antártica ou Antártida, tá? Atualmente ambas as formas são aceitas. Antártica vem de antiártico, né? Quer dizer que é o sentido oposto ao ártico. E Antártida vem do grego, né? Da linguagem grega em relação à ilha de Atlântica. A Antártica e o Ártico são opostos, ficando cada um no extremo do nosso planeta, um no extremo norte, outro no extremo sul. O continente antártico possui muitas características que o diferem dos demais, visto que ele é o continente mais frio, mais seco e o único em que não se desenvolveram sociedades humanas. A Antártica é o continente com as características naturais mais extremas do mundo.
Então, vamos estudar aí a fundo todas essas características do continente Antártico. Tá? E essa foi a aula de hoje, somente uma introdução sobre o que nós iremos estudar ao decorrer do ano. E vamos fazer aí uma pequena revisão de tudo que nós vimos nessa aula de hoje, só para vocês relembrarem. Caso tenham alguma dúvida, façam anotações para a gente poder tirar, ou em aula, ou através de recados, através da coordenação, tá? Então, nós vimos aí que nós vamos estudar os demais continentes existentes no planeta, com exceção da América, que estudamos ano passado. E aí vamos falar da África e seus problemas sociais, vamos falar dos destaques em relação à sua vegetação, à sua fauna, né? Os climas predominantes. Vamos estudar a Europa com a denominação do Velho Mundo e a importância da colonização nos outros países. Vamos estudar sobre a Ásia, que é o maior continente do mundo, e ali toda a diversidade da sua cultura, falando das religiões predominantes, falando de todas as regiões ali, os países mais populosos do mundo. Vamos falar da Oceania e a sua vegetação, os seus animais exóticos e a importância da Antártica para a humanidade, até mesmo porque em relação aos estudos relacionados ao clima, ok? Tudo isso nós vamos estudar no ano, no decorrer do ano de 2021, tá bom? Conto com vocês. Vou passar uma atividade no caderno para vocês fazerem. E me mostrando no decorrer do ano letivo, tá? Do ano letivo não, do primeiro bimestre. Grande beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus e a gente se vê. Beijos.